demonstraçãozinha disso. Tudo que nós fazemos, qualquer coisa, um pouquinho de sentido tem. Eu vou almoçar? Claro, eu estou com fome, preciso alimentar-me. Se eu não comer, eu fico doente. Então tem sentido almoçar. Eu estou com sede? Eu bebo. Tem sentido beber. Por quê? Meu organismo precisa de água. E assim por diante. Jogar, claro que tem sentido jogar. Eu preciso descansar, eu preciso desopilar, eu preciso gastar meus excessos de energia. Imagina uma criança, precisa pular, gritar, saltar, soltar um pouco de energia, depois ela volta a ficar tranquila. Então, toda ação humana, sempre ela tem um pouquinho de sentido. Nenhum de nós faz uma coisa absolutamente sem sentido. Mesmo as ações más, a gente consegue descobrir, ainda que seja um resquíciozinho de sentido, há mais não sentido que sentido, mas sempre um pouquinho tem. Mas isso pode nos levar a pensar que a realidade são pedaços de sentido. E aí termina tudo. Toca ao educador mostrar que esse conjunto de pequenos sentidos tende para um grande sentido, que é o sentido da existência, o sentido da vida. Isso que é importante que eles passem. Viver tem sentido. Existir tem sentido. E por que tem sentido? Porque a minha vida não termina aqui e agora. Minha vida tem elementos de eternidade. Eu acho que se nós não conseguimos passar isso, nós não passamos o mais importante da formação humana. Porque se só existe o presente, só existe o aqui e agora, a minha vida, em qualquer situação difícil, aí eu sou capaz de me tirar a vida, porque não vale a pena viver. Enquanto estiver gostosa, etc., sim. Mas nós sabemos que toda a vida humana esbarra em momentos escuros, tenebrosos, de morte, de doença. Às vezes um câncer, um pai que morre, uma mãe que morre. Como é que eu vou encontrar um sentido para a morte do meu pai e da minha mãe? Muitas vezes sou uma criança. Se eu não fui educado a perceber que nos pequenos sentidos há um sentido maior. A morte da minha mãe, a morte do meu pai, ou de um amigo, ou de um irmão, ou de um filho, ou de uma filha, isso tudo entra num grande sentido maior. E é essa articulação que pertence a uma das funções mais importantes da educação. Termino com uma última palavrinha. Frequentemente eu me perguntava, e me pergunto até hoje, quais são as realidades que mais humanizam o ser humano? Até um paradoxo, um pleonasmo se quiser. Humanizam o ser humano. Porque infelizmente o ser humano pode ficar desumano e inumano. Então ele chama ser humano, mas pode ser que não seja humano. Então o ser humano necessita ser humanizado. E eu coloco 5 realidades. A beleza, o bem, a verdade, o sentido, o amor. E isso a escola, isso o professor pode oferecer aos alunos. As 5 coisas. O bem, vamos começar por bem. A escola é um lugar da ética, de educar a criança a fazer o bem. Não só para si, ela tem direito de fazer o bem para si, mas para o seu coleguinha. Respeito ao professor, à professora, respeito ao colega, cumprimento do seu dever, respeito ao seu pai, à sua mãe. Então ele aprende que ele vai ser feliz e humano, não é transgredindo, não é violando as leis e as normas que eu sou humano. É encontrando o bem que eu consigo fazer aos outros. E aí ele vai descobrir a alegria enorme de fazer o bem. Isso humaniza, serena, pacifica, torna zen o coração de uma criança. Bem, a verdade, aí já é mais difícil. Mas mesmo aí, mostrar que conhecer a verdade é bonito. Me lembro quando eu era criança, a alegria que eu sentia quando eu era capaz de resolver um problema. O professor dava de equação de 2º grau, coisinha simples, 2º ano ginasial. Que na época chamava 2º ginasial, hoje eu nem sei como é que se chama. 7ª série, 8ª, não sei. Aí eu fazia, quando eu matei uma vez um problema dificílimo, eu saltitei de alegria. A verdade traz um fascínio. A filosofia, a teologia, a matemática, se podia mostrar para a criança, quando ela aprende alguma coisa, ela pode ficar feliz. Citei o caso daquele adulto, né? No caso de Paulo Freire, era um adulto que conseguiu ler uma palavra. E a criança consegue muito mais. Bem, verdade. A beleza, outra realidade que humaniza.
E essa é mais fácil de trabalhar. Quando lembra no início da minha conversa, eu lhes falava que o jovem, o adolescente de hoje tem maior sensibilidade para a beleza e para a estética, só que muitas vezes ele pode ficar numa beleza superficial, uma estética simplesmente visual do seu corpo, que já é alguma coisa. Mas nós podemos educá-lo para a beleza das obras de arte. Pintura, escultura, literatura, música. E eles são sensíveis a isso. E não perder essas grandes ocasiões, por exemplo, agora, recentemente em Belo Horizonte, em outras cidades do Brasil, mostrarão as obras de Chagall, uma coisa linda, e de Rodin. Então é o momento dos professores de levar seus alunos a apreciar um quadro de Chagall, o jogo de cores, como ele trabalhou, a dificuldade de fazer aquela obra, a expressividade, a paixão que ele tinha lá dentro. Então uma obra de arte carrega todo um mundo interno. O amor. Claro, Santo Agostinho brinca muito com as palavras beleza e amor. Ele diz, será que nós amamos as coisas porque são belas? Ou elas são belas porque amamos? As duas coisas. A beleza nos faz amar e amar nos faz belos. Há uma frasezinha aqui na nossa faculdade, para quem andar por ela, está em grego, halepa takala. Halepa takala. Takala, as coisas belas. Halepa são árduas, são difíceis. E o amor é que dá força para eu buscar a verdade, o bem e a beleza. Sem amor eu não busco a verdade. Sem amor eu não busco o bem. Sem amor eu não busco beleza. O amor é a fonte, é o que alimenta. Só que o amor humano é limitado. O amor humano nos abre para um sentido infinito. Aí vem o sentido. O sentido fecha esse ciclo de humanidade. Ora, se nós educarmos essas crianças desde pequeno, nessas 5 dimensões, professores, educadores, educadoras, nós nos realizaremos como pessoas humanas e entenderemos a grandeza da nossa vocação de professor, de educador, de professora e de educadora.